Olá, bem-vindo ao canal Rádio Deb e hoje vamos falar sobre o jogo entre Flamengo e Pirâmides. Flamengo vence o Pirâmides por 2-0 e vai para a final jogar contra a equipe do PSG, com gols do Léo Pereira e Danilo. Vamos falar da escalação primeiramente? Vamos lá. O Flamengo entrou com Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alessandro, Pulgar, Jorginho, Carrascal, Arrascaeta, Everton Cebolinha e Gonzalo Plata. A equipe do Pirâmides entra com Chenal, Randi, Sami, Marei, Chibi, Lachin, Touré, Zico, coincidente, né? Atef, Zalaca e Maiele, certo? Bom, jogo entre Flamengo e a equipe do Pirâmides foi controlado, né? Flamengo enfrenta uma equipe bem diferente do que enfrentou quando venceu o Derby da América contra o Cruz Azul. Cruz Azul é uma equipe que é uma equipe que compete posse de bola com o Flamengo e competiu, né? O Flamengo, que é uma equipe que gosta de ter muito a bola, né? E Pirâmides foi campeão pela primeira vez da Ásia com o estilo jogo de contra-ataque. E eu acredito que Felipe Luiz tem noção disso, né? E foi o que aconteceu, né, no jogo. O Flamengo enfrentou um adversário menor, né? E foi coincidentemente isso. Cruzamento do Plata na área, o Cebolinha chuta no alvo, Arrascaeta já teve chance aos 4 minutos. Né? Cebolinha chuta, acaba o zagueiro tirando da área, né? E Arrascaeta sobra. O Cebolinha entrou no lugar do Lino, que perdeu espaço, né? O Lino fez gol do título do Campeonato Brasileiro, mas nos últimos jogos vem caindo um pouco. O Cebolinha vem respondendo muito bem, entrando no segundo tempo e procurou o jogo no primeiro tempo, tentou pegar a bola e ir para cima, fazendo o seu melhor jogo. Tem alguns lances indo para cima do adversário, cavando falta, né? E aos 23 minutos, o Flamengo consegue encontrar o gol da bola parada. O Flamengo é uma equipe que tem variações táticas, né? Não é a equipe que tem um jogo só. A gente pode falar que o Palmeiras do Abel teve algum momento de um estilo, jogo de transição rápida. A gente fala do Cruzeiro, que é uma equipe que aposta muito pelo jogo direto de contra-ataque rápido. O Flamengo tem variações. O Flamengo é defesa menos vazadas. O Flamengo é uma equipe de muito controle de bola, às vezes busca muito jogar jogo associativo, buscando pelo Arrascaeta construir jogado pelo meio, através de jogo pelo meio, filtrando passe, e às vezes joga com jogadores extremamente rápidos pelos lados, que são, no caso do Lino, Plata, Carrascal, Everton Cebolinha, Flamengo e Luiz Araújo, que são jogadores de lado, né? Bruno Henrique ultimamente vem jogando como centroavante. Repare que no gol do Arrascaeta, e só para lembrar também, o incrível, pelo que eu ouvi falar, o papel do Rodrigo Caio, que valorizou na bola parada. O Flamengo, em momentos, jogo que não consegue encontrar gol, o jogo é pegado, como na final da Libertadores, consegue fazer o gol da bola parada. E o Rodrigo Caio era um jogador que fazia muito gol da bola parada, certo? Reparem no gol do Léo Pereira, ele começa o lance, antes de Arrascaeta bater, ele estava na zona de grande área, um pouco fora da linha, né, da meia-lua. E ele consegue entrar, fazer leitura, surpreendendo a todos, surpreendendo a marcação, porque ele estava um pouco fora da grande área, né? Ele tá um pouco, e quando ele fez leitura da Arrascaeta, ele consegue entrar e pulando e vencendo, desviando o foco total
do zagueiro adversário e Léo Pereira faz 1-0. Né? Aos 23 minutos, o Flamengo, nesse jogo especificamente, diferente do jogo contra a Cruz Azul, que foi bem difícil, não acelerou muito o jogo, prendeu muito a bola, né? Acredito que era mais para descansar, né? E aos 45 minutos, acho que é um dos poucos grandes chances da equipe do Pirâmides, teve um lance do mão a mão do Maiele, né, que Rossi, das poucas vezes que são exigidas, porque a gente tem que entender que o Flamengo é a equipe com a defesa mais sólida, certo? Então, ao ser a equipe com a defesa mais sólida, você tem uma combinação de defesas sofrer menos finalização. E Maiele, aos 45 minutos, teve chance de finalizar, o Rossi responde muito bem. A questão de você falar, né, das equipes ser consistente e defensiva, você fala, bom, essa equipe prioriza defender e atacar pouco, ao contrário do que Felipe Luiz faz. Você pode ver um grande mestre do Felipe Luiz, que foi o Diego Simeone, que é o Diego Simeone, treinador do Atlético Madrid. Ele prioriza mais de toda a equipe buscar força defensiva e depois procurar alguns contra-ataques em algum momento do jogo, né? No auge do Atlético de Madrid, que chegou finais da Champions com Griezmann, apostando na velocidade, né? De contra-ataque, Torres em algum momento. E você vê agora hoje o Atlético Madrid jogando mais com Julián Álvares fazendo contra-ataque. Mas o Flamengo do Felipe Luiz, ele tem defesa sólida, ele é uma equipe que tem propositivo, é uma equipe que tem muita bola e é uma equipe que tem, em momentos cruciais, bola parada, né? O bom acredito que quando o Felipe Luiz exige que Pedro seja um jogador que ajude a marcar, ajude a defender, e por esse fato de o Flamengo ser uma equipe tão consistente defensivamente. Você vê o Arrascaeta ajudar a marcar atrás, você vê o Plata fazer isso, você vê Pedro, depois do embate com o Felipe Luiz, fazer isso, você vê os Bruno Henrique fazer isso, de voltar para marcar, certo? Então foi isso que ajuda com que o Flamengo tenha uma consistência defensiva. O Flamengo não acelerou muito o jogo, né? Eu acredito muito por poupar questão física. O Flamengo joga 76 no ano. É difícil manter condição física, porque o Flamengo jogou 2-3 dias atrás contra a Cruz Azul, um jogo muito pegado, muito difícil, muito cansativo, e vai jogar contra um grande PSG, né? E aos 51 minutos, Léo Pereira cruza, Danilo de maneira surpresa também. O Jorginho também ajudou nessa posicionamento surpreso do Danilo de fazer 2-0. Aí no segundo tempo teve algum momento diante do gol, né, de Flamengo, de Pirâmides ter controle de bola, que é uma equipe mais de contra-ataque, né? Parecia que Pirâmides tentava procurar um empate, né? E no caso o Pirâmides teve a chance de fazer o gol, o chute do Zalaca, que acabou o Rossi dominando. Depois, sequência de jogo, o Flamengo tentou mais poupar questões físicas, né? E Pirâmides não... O Maleque também teve outra chance aos 72 minutos, chutando dentro da área. Depois não teve mais muitas grandes chances claras de gol. A gente tem que falar também da importância do que é Jorginho. A gente fala do Arrascaeta, que ele é decisivo, que ele participa do gol, que é uma das primeiras temporadas, talvez, se não me engano, superando até 2019, fazendo 25 gols durante um ano. Arrascaeta é um jogador mais de assistência, certo? Você pode falar também nessa questão de Jorginho.
a qualidade do Jorginho. Ele pega a bola e ele sabe o que vai fazer. Ele consegue antever as jogadas, ele consegue prever as jogadas. A importância do Jorginho para o Flamengo, esse estilo de jogo do Felipe Luiz também é importante, porque o Jorginho, inclusive na ausência dele, o Flamengo teve algumas oscilações, né, com a lesão. O empate contra o Vasco, o empate contra o Grêmio, né, alguns sequências de jogos em que o Flamengo não ganha, com a ausência do Jorginho. Em função do Jorginho, né, de ter a bola, de acelerar o jogo, ele é um cara que consegue fazer inversão de jogadas, de fazer tabela, triangulação e soltar muitas vezes a Arrascaeta para fazer função de construir o jogo, né? A importância do Jorginho, e a Arrascaeta nem discutir. Ele consegue antever jogada, ele faz lances emblemáticos, ele consegue prever lance, dar um passes diferenciado que muitas vezes surpreende até o próprio companheiro, que são de qualidade, né? Então o Jorginho foi substituído também, Bruno Henrique também, né? E a Arrascaeta, para pensar no jogo de quarta-feira contra o PSG, né? Pedro entrou, teve chance de fazer um gol também, né? E provavelmente vai entrar no jogo na final do Intercontinental, não tenho dúvida disso. E é isso que a gente pode destacar. Agora, esquecendo o jogo do Flamengo contra a Pirâmides, o Flamengo não acelerou muito o jogo, né? Porque sabe da fraqueza, porque o Flamengo é melhor que o Pirâmides, sem discussão, né? E o Flamengo fez o que tinha a fazer, que é chegar na final, né? Não é fácil chegar na final do Intercontinental. Eu entendo que tem muitas pessoas que têm preconceito e têm visão de egocentrismo, né? No caso de achar que as equipes da Ásia, né, de outros continentes, tirando a Europa, são inferiores ao futebol sul-americano. Não foi, né? O Botafogo foi eliminado pelo Pachuca, né? O River foi eliminado por uma equipe japonesa. Mais atrás, bem atrás, o Inter perdeu para o Mazembe. O Galo não conseguiu chegar na final do Intercontinental. O Palmeiras foi eliminado pelo Tigres. E o River eu já citei, né? Então são essas equipes que surpreendem, né? O próprio Flamengo, né, foi eliminado pelo Al Hilal, né? Esqueci de citar também. Então várias equipes já, né, perderam para essas equipes nas semifinais, ou para uma equipe mexicana, né, ou para uma equipe de Oriente Médio. Então o Flamengo fez o que tinha que fazer, que é chegar na final, o que vier é o lucro. Sobre a final contra o PSG poupou titulares no jogo contra o Campeonato Francês, diferente da temporada passada, que o PSG priorizou, que era a segunda temporada do Luiz Henrique, né, primeira ou segunda. O PSG essa temporada poupou os jogadores para pensar no Tottenham, né, priorizar mata-mata, um calendário apertado que é o Champions League, né, que é o pontos corridos de todos contra todos. Bom, se você analisar, se for no PSG do Júlio, realmente eu acho que o Flamengo terá pouquíssima chance de vencer, embora a PSG do Júlio perdeu para o Botafogo, que era com uma equipe reserva. Mas agora o PSG teve algumas oscilações no Campeonato Francês, um jogo titular, outro tipo de jogo reserva, é um jogo só, né? Eu acredito que depois do Júlio, da vitória do Fluminense contra a Inter do Milão, vice-campeão da Champions, né, da vitória do Botafogo contra o próprio PSG, mas com reserva, mas não dá para tirar o mérito, e da vitória do Flamengo também, que venceu o campeão do Mundial de Clubes, que é o Chelsea, certo? Então, isso dá uma confiança para os times brasileiros de enfrentar. O próprio Flamengo fez um jogo duro, batido, contra o Liverpool, do Klopp, um dos melhores Liverpool do Klopp, né? Inclusive foi o melhor. O Flamengo conseguiu levar o jogo para a prorrogação. Foi um jogo extremamente difícil.
O Flamengo incomodou, talvez junto ao Palmeiras foi um dos últimos 7, 8 pós-título mundial do Corinthians, que foi em 2012, foi a equipe que conseguiu, digamos, incomodar mais um time europeu, levando o jogo até a prorrogação, incomodando mesmo. Não duvido que o Flamengo consiga, competir com o PSG, não dizer ganhar. O Flamengo fez o que deveria fazer, que é a obrigação dele, que é chegar na final. Embora eu acho que o jogo contra o Bayern, o Flamengo não abriu mão do seu jogo, nem contra o Chelsea, o jogo contra o Chelsea foi o melhor jogo do Flamengo no ano, para muitos, no caso, como disse a arte da guerra do Sun Tzu, quando o seu adversário é melhor, você às vezes precisa recuar. Eu acredito que o Flamengo não vai fazer isso. O Flamengo vai para cima, vai jogar o que ele sabe jogar. O próprio Felipe Luiz já falou que Santos do Neymar não tinha que ir para cima do Barcelona do Guardiola. Olha só que irônico. Mas, entre a parte, eu acredito que você abrir mão do seu jogo, sua ideia de jogo, também é perigoso, como dizem alguns flamenguistas. O PSG é uma equipe que aposta muito na velocidade, já fez um grande jogos no Champions, não sei se já perdeu algum jogo, perdeu pro Arsenal, quando foi campeão do Champions. É um time extremamente rápido, vertical, com Kvaratskhelia, Doué, Dembélé, entre outros jogadores. Tem jogadores do meio campo fazendo uma função interessante, como a transição de Vitinha, entre outros melhores laterais do mundo, que é o Nuno Mendes e Hakimi. Para muitos hoje, talvez, acredito que seja a melhor lateral direita do mundo. E entre outras coisas, o Flamengo é um jogo só. As equipes brasileiras já ganharam jogos impossíveis esse ano no Mundial de Clubes, e eu acredito que sim, o Flamengo pode pensar em competir com o PSG, o que vier é lucro. Mas é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo, falaremos da final do Mundial de Clubes. Até mais, tchau.